Bom, recomeçando então, nosso tempo de encontros nas quartas-feiras, e aí eu vou começar, antes das preces, com uns comentários, assim. Primeiro deles, a gente está sem livro, não definimos ainda que livro a gente vai estudar nesse novo ciclo. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Aí, no final, algumas sugestões eu trago para vocês apreciarem e falarem o que acham. Outra coisa, nossos encontros são às quartas-feiras, das 18h30 às 20. Acontece que em maio eu começo a fazer, você vai fazer também, Carol, a atualização do CIB, a formação do CIB. Aí a G e a Elisa vão dar uma espécie assim de uma atualização para professores, e aí eu pretendo fazer. Então, é justamente nas quartas, das 19 às 21. Então, aí a gente vai precisar migrar o grupo de estudo ou suspender até o resto do ano. Aí fica Vamos a passar para critério. a Ah, segunda, quinta-feira, será? Quinta, Quinta-feira? quinta eu posso, assim, eu não posso segunda e quarta também não posso. Terça eu tenho um compromisso de atendimento, mas que é possível trocar, então eu poderia terça ou quinta. E aí vocês avaliem essa possibilidade, como fica para vocês, para quinta. Esse a gente tem a Flori, É, né? então, terça tem a Flori. Aí, E terça aí o não dá. ideal então é e quinta. quinta-feira é um bom dia, quinta-feira. Quinta é um bom Quinta, dia, né, quinta. Carmelina? É, Vamos botar quinta-feira. Cris, quinta-feira. quinta também dá bom, Carol falou que ok. Carol, Terça tem a Flori, isso aí eu tenho É. livre, mas já tenho o estudo da Flori. Então a gente podia migrar a partir de maio, quando começar o curso, aí a gente migra de quarta para quinta. Mas então, hoje, né, março e abril, a gente continua neste mesmo dia, quarta-feira, das 18h30 às 20, tá? tá bom. Por enquanto é isso, então. Então, vamos fazer nossas preces iniciais, depois a gente faz a meditação conduzida, e aí nós seguimos conversando e eu compartilho com vocês o que eu pensei para hoje, tá bom? Então, antes de começar as nossas preces, vamos ajustar um pouquinho a postura, tomar umas respirações suaves, profundas, para trazer a nossa presença. Deixar que a atenção se assente no corpo, aqui e agora. A gente vai aos poucos recolhendo a atenção dos momentos passado, futuro. E dessa forma, nossa mente se estabiliza. Nós podemos nos dedicar por este tempo ao nosso encontro, à nossa prática e à contemplação que nós faremos hoje. Então, agora vamos nos conectar com a presença de Guru Rinpoche, a essência dos ensinamentos do Buda. E sustentando a presença amorosa, compassiva de Guru Rinpoche em nosso coração e mente, nós recitamos juntos a prece de 7 linhas. Rom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yoge Nubjan Pema Gesar Dom Pola Yantsen Chogi Nyodrupni Pema June Vesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesu Dadruki Jinde Lapti Shiksu So Guru Pema Sidi Hum Hum Oryen Yogi Nubjan San Pema Gesar Dompola Yantsen Chogi Nyodrupni
Pema June Jesudra, Kordu Kandro Mampreku, Keki Jesuda Drupi, Jinje Lakti Sheksu So, Guru Pema Sidi Hum. E sustentando a presença de Guru Rinpoche, as bênçãos, nós fazemos a prece de refúgio Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Janchu Bardu Dagni Chatsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Agora, então, nós seguimos para a prática conduzida. Eu separei para a gente fazer uma prática guiada pelo Lama Ala para hoje. E encontre, então, uma postura de corpo confortável. Ajustem da forma necessária. Nós seguiremos para essa prática de 24 minutos. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então, cultive a bodhicitta agora, nesse momento, para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo,
de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws.
e suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded.
E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm.
E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma.
Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Muito bem. Cada um no seu próprio tempo vai suavemente retomando o contato com o ambiente externo, abrindo os olhos. Começar com uma meditação é sempre um bom caminho, né? Eu trouxe essa prática conduzida pelo Lama Alan, que acho que é uma das práticas que nós mais fizemos ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos que eu estou conduzindo aqui o estudo de quarta, né? A gente vem, ao longo desses 2 anos, estudando livros do Lama Alan, aprofundando nos ensinamentos que ele nos trouxe enquanto veio da retira aqui no Brasil, que ele deixou escrito, nos livros e nos vídeos dos retiros gravados, que a gente também viu de novo as práticas, né? Então eu trouxe essa prática hoje para a gente manter essa presença do Lama vivo no nosso coração e na nossa mente. Tudo que ele nos ensinou ao longo desse tempo todo, não só esses 2 anos, mas a gente que acompanha ele cada um, né, no seu tempo, mas talvez um pouco mais, alguns anos mais. Mas tudo que ele nos ensinou permanece aqui, presente no nosso coração, né? E que isso tudo nos sirva de suporte para a gente realizar a nossa natureza básica, realizar o estado búdico, né? A liberação de todos os sofrimentos e as causas do sofrimento. E realmente ter essa habilidade de ver, compreender com sabedoria e agir de modo compassivo. A gente mesmo com tudo no mundo, né? Com tudo e com todos. Acho que isso é para a gente reavivar essa presença do Lama no nosso coração. A gente encerrou ano passado o estudo das 4 incomensuráveis, então a gente agora precisa definir que livro a gente vai estudar nesse novo ciclo. Tivemos sugestões, algumas, mas eu estou aberta para ouvir a sugestão de vocês também. Eu, particularmente, tenho uma sugestão do meu coração, assim, algo que está falando aqui com o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que seria interessante a gente trazer um livro que simplifique as orientações e a condição de prática, para a gente se aprofundar nessa experiência simplificada e tomar um contato direto, assim, sem muitas elaborações, com a nossa experiência, pelos olhos, né, dos ensinamentos budistas.
Então, eu tenho no meu coração esse convite, assim, mas eu estou aberta a ouvir o que vocês sugerirem, tá? Então, o que eu queria propor, a princípio, um livro, deixa eu compartilhar aqui a tela para ver se eu consigo, né? Antes de tudo. Um livro do Chokyamina Rinpoche, que é, deixa eu botar aqui, um livro pequeno, curtinho, tem 70 e poucas páginas. Chokyamina Rinpoche é um dos mestres diretamente em contato com o Eric Pemakunza, né? O Eric traduziu vários ensinamentos dele, livros, ele com frequência vai ao Bonde, né? Ele é filho do Tulku Rinpoche, que o Eric sempre fala para gente. Então, tem trazendo um outro mestre, né? A gente veio acompanhado pelo Lama Alan esses anos e agora a gente está, assim, bebendo da fonte dos ensinamentos do Eric. E aí, isso também talvez tocada muito pelo retiro que a gente acabou de fazer, eu acho que esse livro seria uma coisa muito maravilhosa, assim, conselho de coração para coração. São ensinamentos curtos que Chokyamina Rinpoche deu em diferentes momentos, e eles são curtos, simples, mais profundos, né? E bem diretos. Então, assim, acho que é uma linguagem que torna possível a gente sentir no nosso coração mais claramente essas experiências. Não que a gente não tenha sentido, né? Mas, enfim, eu estou tentando dizer que é uma coisa mais simplificada, assim, porém profunda, né? Então, essa é uma das sugestões. Essa é uma delas, né? E aí a gente tem sugestão do Coração Sem Medo, tem sugestão do Felicidade Genuína, tem livros da Jetsuma Tenzin Palmo que também acho fantástico, que seria incrível, como, por exemplo, O Coração da Vida. Maravilhoso, Rita, maravilhoso. Ele é um grande mestre, fantástico, né? Então, mas temos, então, muitas possibilidades. Livros do Dharma, a gente tem de monte, diferentes professores, com diferentes formas de explicar, de conduzir as práticas, de escrever. Então, cabe a nós decidir, assim, qual que, nesse momento, comunica com o nosso coração. E aí, a gente fazer essa escolha. Então, eu queria que vocês opinassem, se possível. Essa sugestão sua eu achei muito boa, muito de coração para coração, essa que você colocou. E agora, eu acho que a gente poderia sempre fazer uma coisa que eu acho que é uma coisa, um selo de qualidade da Aline, é fazer aquela meditação sempre antes da gente começar. Aquilo eu acho que é maravilhoso isso. É como se derramasse uma coisa boa, assim, sabe? Que vem dessa agitação do dia para a gente entrar no assunto. E eu acho que esse de coração para coração que você sugeriu, muito boa, particularmente, né? Obrigada, Aninha. Olha, a gente vai seguir com a meditação, porque, assim, eu não abro mão dela. E aí, os estudos que eu conduzo, eles obrigatoriamente têm que ter tempo de meditação. Porque a meditação é um elemento fundamental para a gente conseguir ultrapassar toda essa trama, né? Essa teia de sofrimento que a gente está imerso, né? No samsara louco, né? Então, a meditação é fundamental. E, às vezes, as pessoas não têm tempo, ou não têm, assim, a disciplina inicial de fazer a prática, né? Todo dia ou com frequência. E aí, eu acredito, assim, que esse tempo que nós temos aqui reunidos é um tempo propício para isso, né? Para a gente meditar junto. E aí seguir contemplando. Então, sejam práticas conduzidas pelo Lama Alan, ou sejam práticas conduzidas por outros professores, a gente vai continuar meditando. Essa não tem escapatória, tá? Então, essa é a minha sugestão. Mas ainda vocês têm abertura para falar comigo sobre isso até semana que vem. E a gente começa o estudo do novo livro na semana que vem. Tudo bem? Você sugeriu, então, do coração para o coração. Isso. Eu sugeri esse. Tá. Conselhos de coração para coração. Quem me deu esse livro em alemão foi o Vitor, porque alguém traduziu para ele, né? Ah, o Vitor da Luz da Letra? É,
Então, essa edição aqui, que se a gente for estudar, ou se vocês forem ler, ou comprar o livro físico ou o e-book, é da Lúcia de Letra. Quem traduziu foi Paula Rosim. Não É. conheço. Eu também não conheço a Paula, assim, mas ela estava no retiro, vejo as mensagens, vejo a carinha, mas ela, assim, de troca com ela, eu nunca tive. Então, mas sei que é uma maravilhosa, assim, no nível da Giane. Foi um Bom, retiro na Áustria. foi lá, E no final do livro tem um poema lindo, traduzido pelo Eric. pelo Eric, é. É É, maravilhoso o livro. E é pequeno, é muito, muito é. lindo, muito lindo. É meu Então, livro de cabeceira. olha, que Eu, maravilha, Rita. Sim, é, Marcele, sua sugestão. Eu sou suspeita porque eu conheço o Shogun Rinpoche há muitos anos, né? Foi a primeira mestre assim, que eu conheci mesmo, mestre, portanto, então, assim. E eu recém passei um retiro com ele lá em Lumbini, quando eu fui para Lumbini. Eu faço programa de Tara com eles, né? De Tara já tem uns 6 anos. Então eu sou apaixonada por ele, então eu sou. Tudo dele para mim é ótimo. Ai, que Ele é um maravilha. grande mestre. Ele é um grande mestre. É, Eu conheci ele antes de conhecer o Eric. Eu olha conheci só, ele um ano antes da pandemia. que extraordinário. Ele é um Quanto amor. E mérito. eu fui para Londrina agora fazer, porque para eu continuar o programa de tarde, eu precisava fazer precisava ter um encontro presencial. E eu só tinha tido lá no início, quando ele me deu refúgio, eu precisava dos empoderamentos que eu nem sabia bem como é que era. Daí, quando eu vi que eu não podia mais continuar o programa de Tara, porque eu achei um programa lindíssimo, só que é um programa muito extenso, precisa de muita disciplina para fazer, mas ele é um programa mais completo que eu já vi. Mas ele estava na terceira excelência e não podia entrar. Então, o que que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu tinha, eu fui até o Nepal com a Paula. Eu conheci a Paula, então eu passei 15 dias grudada na Paula. Olha, A gente dividiu o quarto, viu tudo. Ela é um amor de pessoa. E ela é aluna do Shogini Rinpoche, né? Ela faz tudo. Ela ficou, eu voltei depois de 15 dias, ela ficou mais um mês lá. Ela vai, volta e meia, todo ano ela vai, para que encontrar com o mestre fantástico. dela, né? Foi que você Eu já conheci, foi que eu você fui foi ano agora, passado, em depois do dezembro. Eric, do retiro do Eric no Brasil. Logo em novembro. Eu fui com a É. Paula. Ai, que Mas foi maravilha. muito rápido, a gente resolveu assim. Então, olha que E eles são, maravilha. Temos. hábil, né? Eles são muito práticos, né? É, Muita meditação. O programa de então. Tara todo é voltado para meditação. São 2 meditações por dia. Eu não fiz 2 meditações por dia, mas o programa é para fazer 2 por dia. Ah, Muito então, lindo. olha, nós vamos ter muitas, muitas contribuições preciosas se a gente escolher esse livro, né? Mas qualquer um que seja, a gente vai ter contribuições preciosas. Então, eu acho que é uma boa opção, né? Que é Cris, Miriam, Anete. Mas aí também é um livro curto, né? A gente faz esse, depois a gente já vai escolhendo outro. A sua sugestão para mim é perfeita. Então vamos nisso. Hum. Ainda Maravilha. mais falando, ainda mais falando de coração para coração, né? Pois é. Do coração de um mestre Pois é. nessa categoria. Ah, é um néctar, né? Muito bem. Então a gente começa esse na semana que vem. Eu queria. Pode falar, Deixa eu só Mari. tirar uma dúvida. Esse lama, ele não é Joguinho. da família do Mingyur, não, né? É, É, é. Ele é o é, irmão mais velho? É o é. irmão Ah, mais velho. tá. A gente São está todos rinpochês lá. Nossa, são 4 filhos de rinpochês. Todos são rinpochês. a gente tá bebendo nessa fonte agora, né? Aí a gente aprofunda. A Aline foi ele que construiu o Templo dos Mil Budas. Ah, foi ele, O né? templo que tem lá em Lumbini foi ele. E ele é um mestre, ele é pequenininho assim, baixinho ele, parece que ele no ombro. Mas ele é de uma bondade, assim. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionada, vou contar para vocês. Lá em Lumbini, tinha umas 1.000 pessoas. Só o monastério tem 3, com aqueles mongezinhos todos. Menininhos, menininhas, tipo umas 1.000 pessoas. O salão tem lá, é um templo lindíssimo, enorme, com 1.000 Budas, realmente, 3 grandes Budas na frente, né? O Sakyamuni, Maitreya e o Dipankara, tudo muito e lindo. 1.000 pessoas. Aí, quando se foi fazer as bênçãos, em vez da gente ir
Você acredita que ele, junto com o pastor, aquelas pessoas que sempre vão dos mongezinhos, mas 6 ou 7 pessoas que sempre andam com eles, ele saiu do lugar dele e abençoou e deu recurso para todos nós, um por um. A gente não saiu do lugar. Então, Aí, quando eu vi que ele chegou lá, eu fiquei impressionada. Se eu tivesse no 20º, eu já estava pensando, dos centenas, mais de 1.000 pessoas, assim, todos os monges, de todas as pessoas. Aí, quando chegou lá, ele viu que tinha gente na porta, ele saiu do templo e foi lá também. Aí a gente, gente recebeu deles e dos que vinham, a gente recebeu tudo, recebeu medalhinha, uma, uma foto do templo com os 3 lançável. que incrível. Que Eu fiquei energia, impressionada. né? Uma fonte de energia inesgotável, parece, né? Uma energia assim, uma coisa assim, uma coisa assim. E esse templo ele já tem, tá na Unesco. Você tem muitos outros templos, assim, mas o dele realmente é o que mais chama atenção, tem uma energia, sempre dando empoderamento, né, iniciativa para a gente, ele está sempre aberto. Todos os livrinhos que tem, qualquer um pode pegar. Ele é uma coisa impressionante. Incrível, Não tem difícil para ele. incrível. Uma energia assim, Então, vamos impressionante. nos conectar com essa Mesmo. força, essa energia do Dharma, né? Do Dharma. E aí a gente começa na semana que vem, então, esse. Estamos de acordo. E aí, hoje, a gente É. não vai encerrar agora, né? São 7h23. Se vocês quiserem ir embora, tudo bem. Mas eu pensei, separei para a gente fazer hoje um momento de reflexão que eu particularmente também acho muito importante, que é para a gente voltar, né? A gente ficou 2 meses e pouco sem o nosso estudo de quarta, então para a gente voltar, assim, tudo bem que cada um de nós estava fazendo suas práticas pessoais, seguindo seus estudos que estavam acontecendo, né? Mas para a gente voltar, assim, com essa conexão para o estudo de quarta, para a gente reconhecer essa nossa natureza e reconhecer também a nossa motivação e o que é que a gente está buscando nesse caminho. Então, eu separei para a gente dar uma contemplada, assim, não muito prolongada, né? Porque são elementos também que a gente pode levar um tempo bastante longo contemplando. Eu quis separar aqui essa contemplação sobre as 4 contemplações que transformam a mente. A gente vai ver só rapidinho, só para a gente relembrar disso, e o quanto isso é importante para nós, enquanto praticantes budistas, porque às vezes a gente vai assim, que é só um encontro, e aí a prática de vez em quando, e aquilo fica meio assim, né? Mais ou menos. E aí, quando a gente faz essas contemplações, que alguns chamam de os 4 pensamentos que transformam a mente, o Lama Ala chamava por um tempo, nos últimos tempos, de as 4 revoluções da perspectiva, porque são 4 experiências da nossa condição humana que, quando nós contemplamos e percebemos aquilo verdadeiramente no nosso coração, não tem como a gente não fazer esse giro na direção do Dharma, esse giro de 180 graus, assim, para reconhecer o que realmente é importante e fundamental nessa vida e fazer as nossas escolhas, as nossas ações na direção de realizar aquilo que é realmente fundamental e importante. Então, essas 4 contemplações, elas servem para nos dar esse dado de realidade e nos trazer essa percepção clara do que nós precisamos fazer para nos liberarmos da quarta dela, que é o sofrimento, né, da quarta delas. Então, vou abrir aqui, dentro desse livro, comentários sobre o Nombro, que aqui. Que no Kindle está com a capa diferente, mas é a mesma coisa. Então, aqui nesse livro, e muitos outros também, ela vai, Shakdo Rinpoche, compilado pela Shakdo Kado, traz essas contemplações sobre essas 4 experiências da nossa vida humana, que quando reconhecidas em sua essência e verdade, né, mais profunda, transformam realmente a nossa mente, a nossa motivação e as nossas escolhas. A primeira dessas contemplações é a contemplação do nascimento humano precioso. É muito importante que a gente tenha muito claro no nosso coração e nossa mente que essa vida humana tal qual nós temos agora, ela é
de veras, profundamente preciosa. Isso quer dizer o quê? Que nós temos, nessa nossa experiência, eu não vou ler porque cada subtítulo é um bocadinho grande, tá? Eu vou trazer assim um apanhado, um resumo, só para a gente contemplar e se lembrar e contemplar. Nós temos nessa vida humana um corpo saudável, né? Totalmente saudável. Às vezes uma disfunção aqui, uma dorzinha ali, física ou mental, mas se nós considerarmos de uma forma mais abrangente, a gente tem saúde, tem cognição que nos permite compreender, né? Podemos fazer escolhas, podemos nos locomover, vivemos em uma área segura, sem guerra, sem catástrofes naturais que nos colocam em risco. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem áreas no mundo que vive sob esse alerta, né? Então, a gente tem uma vida humana que nos possibilita ter acesso ao Dharma, a mestres maravilhosos que ensinam o Dharma do Buda de uma forma autêntica, profunda, generosa, simplificada, para a gente poder atender e praticar. Então, nós temos todas as condições disponíveis que fazem dessa nossa vida uma vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade. Que a gente não precisa ficar enlouquecido buscando meios de sobreviver. A gente tem, ainda que trabalhe para caramba, faça muitas coisas, nós temos um tempo livre para dedicar aqui ao nosso estudo, às nossas práticas, aos nossos retiros. E a gente tem a oportunidade de encontrar mestres, pessoas, lugares que tornam essas práticas possíveis. Então, essa vida humana que nós vivenciamos aqui, hoje, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. Porque a gente tem todas as condições disponíveis para a gente fazer aquilo que a gente acredita que seja o que vai nos apoiar e nos auxiliar nesse caminho que nós desejamos, né? Que nós reconhecemos como importantes para nós, fundamentais. Então, essa é uma experiência, uma coisa que a gente não pode perder de vista, assim, não pode esquecer. Porque senão a gente se distrai, se dispersa, vai fazer outras coisas que, tomando como garantia uma coisa que não está garantida, né? Porque agora nós temos essa vida humana preciosa. Mas quem garante que isso vai estar sempre disponível? No próximo, na próxima vida. Então a gente precisa fazer todo o possível e necessário que está ao nosso alcance nesse momento, né? Onde nós temos disponível métodos e professores para nos ajudar a compreender todas essas experiências. A segunda contemplação é sobre a impermanência e a morte. A gente tem uma ideia de que tudo está dado, né? Está tudo certo e a vida está garantida. Quando tudo está bem, a gente tem essa ideia de que isso aqui fica assim para sempre. E aí, quando aquilo se move, a gente sofre. Quando as coisas não estão bem, a gente sofre porque tem uma ideia de que aquilo não vai se mover nunca. E aquilo é um sofrimento que nos arrasta, e nos arrasta, e nos arrasta. Então, contemplar a impermanência, a gente tem essa liberdade para fluir com aqueles movimentos que a vida traz. As coisas boas e as coisas ruins. Os desafios e as facilidades. E principalmente é contemplar também e nos ajudar assim, a liberar um pouco o apego a essa vida, né? Porque a culminância da impermanência, nessa nossa experiência, é a morte. E negar a morte nossa, ou das pessoas que a gente ama, ou de o que quer que seja, não é um bom negócio para a gente ter a liberação. Porque ela é impossível evitar a morte, que é a culminância final da impermanência. Então, a gente precisa ter muito claro na nossa mente, no nosso coração e na nossa essência, assim, que isso é uma das qualidades, das características desse nosso momento, dessa vida que a gente tem aqui e agora. Então, quando a gente contempla, e sabendo que tudo é impermanente, que não tem garantia, tem nada garantido, o que é que eu posso fazer aqui e agora que me ajuda a estar melhor, a viver melhor, a poder ajudar os outros de uma forma mais abrangente, de uma forma mais amorosa, com mais sabedoria, a ter realmente condição, capacidade, meios hábeis de poder ajudar as pessoas. O que eu posso fazer, considerando? Então, se agora a gente tem essa condição, vamos usufruir disso. Porque não é garantido que daqui a pouco a gente tenha
amanhã, semana que vem, mês que vem. Então, contemplar a impermanência é muito importante para a gente não se perder também de fazer aquilo que a gente acredita que é importante. No nosso caso, praticante budista, é se dedicar ao Dharma, porque não tem garantia de que isso vai estar disponível para a gente amanhã. Então, a gente precisa se dedicar. A gente precisa contemplar, ler, ouvir e meditar. Então, esse é mais um aspecto, uma contemplação que a gente precisa não só deixar no nível de contemplação, de compreensão cognitiva, mas trazer isso para o nosso coração. Faz sentido, gente? Estou falando, vou falar. Alguém quer falar alguma coisa? Reclamar, aí vocês vão pode reclamar aqui no grupo, mas não vamos ter Não, que... o que eu queria dizer, Aline, que eu acho assim, é lógico que a gente tem que transformar a diversidade em oportunidade, né? Mas na hora que você está no vendaval, é tão difícil de a gente, por exemplo, acalmar a mente, poder fazer a meditação que a gente está acostumado a fazer todos os dias, né? Parece que aquilo você fica tomada, né? Parece que eu sei que é uma fixação, né? É engraçado que a gente sabe definir, né, com a racionalidade todas as etapas, o que é isto, o que é aquilo, né? Porém, a gente fica, parece que tomado por aquela emoção e a gente não enxerga nada. Eu queria tanto aprender pelo menos alguma coisinha, né, assim, que pudesse ajudar nesses momentos de catástrofe, vamos dizer assim, né? Uhum, Lógico que, por exemplo, já melhorei muito, né, do que eu era, mas ainda é muito difícil em determinados momentos. uhum. Isso é, assim, esses são os momentos em que a gente é colocado à prova, né, Cris, né, pessoal? Aí é que a gente, nesse momento de dificuldade, quando a gente está sendo levado pela enchente, né? Caiu na correnteza do rio, está sendo arrastado. Nesse momento é muito difícil realmente a gente se aprofundar na prática, porque a gente está tomada pelas emoções aflitivas. Porque é natural que nós estejamos tomadas por elas nesse momento, porque a gente ainda não tem a liberação completa. Isso aí faz parte da nossa condição nesse momento da nossa vida. O que é importante, sabendo disso, percebendo disso, isso nas nossas experiências, o que é importante? Nos momentos em que as coisas estão mais tranquilas, a gente dedicar um pouco mais, assim, sabe? Porque quando a gente escorrega muito nos dois extremos, né? Ah, tá tudo muito bem, então não preciso praticar, não preciso contemplar, não preciso. Aí, quando tá tudo muito ruim, nossa, agora que não dá para praticar, porque minha mente não tem condição de entender nada disso, de liberar, porque. Então a gente fica preso, né? Compreender isso, perceber, compreender não, é perceber na nossa experiência, traz para a gente essa clareza de que o momento de praticar, de compreender, de analisar a natureza dessas experiências para conseguir soltar, são os momentos, principalmente os momentos em que as coisas estão mais tranquilas, que a gente não está tomada e arrastada pelas aflições. E às vezes são coisas assim, sei lá, não diria tão importantes, né? Por exemplo, você ser tomado por uma raiva, Uhum. né? Que você, né? Você nem percebe na hora, né? Você nem se dá conta. Às vezes você vai se dar conta depois, né? Exatamente. Aí tá tudo bem também, né? A gente se dá conta e solta, porque senão se a gente ficar apegada, a gente fica se açoitando. Aí não é esse o ponto também. Então a gente vai dedicar reconhecendo essas nossas dificuldades, essas nossas tendências habituais, né, de ser arrastada pelas aflições mentais, pelas emoções, nós vamos dedicar mais ainda quando tiver tudo tranquilo. Ah, então aí quando tiver tudo ruim eu não vou fazer nada? Não. Aí a gente vai usar aquilo de ruim que está acontecendo, né, essas adversidades, como nós estudamos lá no livro do Budismo com Atitude, de transformar as adversidades em caminho, a gente vai, dentro da nossa possibilidade do momento, olhar para isso e tentar entender de que forma eu posso usar isso como combustível para o meu caminho.
mas é cada uma de nós dentro do que é possível para si. Cada uma de nós tem uma condição diferente de lidar com essas adversidades. Tem adversidades diferentes na vida de cada um acontecendo. Às vezes com a gente mesmo, às vezes com as pessoas queridas. Então, cada uma dessas experiências vai trazer movimentos internos em nós, pessoais, individuais, e é com esses que a gente vai lidar. Então, nesses momentos, a gente vai olhar para esse, não apontando um culpado lá fora, que a vida é sempre assim, que a vida sempre me dá uma rasteira, que fulano sempre faz isso, ou ciclano sempre faz aquilo, ou o trânsito é uma porcaria sempre, enfim. A gente volta sempre esse olhar aqui, né? Inverte a posição de mente para olhar para dentro de nós. Porque aí reside a chave da transformação, né? Mas é difícil, sim. É difícil. A nossa sorte maior nessa vida é que o Buda deixou ensinado e tem, desde o tempo dele, professores incríveis que vem passando, geração a geração, até que chegou aqui em nós. O caminho da liberação disso tudo. E é isso que a gente está buscando, né? Então, quando nós reconhecemos essas experiências difíceis e como nós somos capturadas por ela, Cris, a gente pode trazer isso como motivação. Então, é verdade, mas eu tenho uma confiança no caminho que o Buda ensinou, porque eu já percebi que hoje é um pouco diferente do que era antes. Ainda que eu não esteja livre, hoje eu já lido com isso de uma forma diferente. Minha raça, mas tem algo diferente, que é melhor do que antes. Então, isso traz para a gente uma confiança para seguir praticando, né? Ouvindo, contemplando e praticando. Aninha ou Paulo, obrigada, Cris. Então, desde os ensinamentos do Eric, né, com suspiro gentil e fazer aquelas que haja mais momentos de não agressividade, bondade amorosa nessa mente, em todas as mentes, e até também agora com o estudo com o Guilherme, do Vipassana, né, investigando a mente, que é um tema dificílimo e nisso tudo a gente coloca além de você fazer uma vez naquela meditação formal que a gente faz, várias vezes ao dia, se a gente consegue, seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, vai no banheiro, ou você faz aqueles 3 minutos, parar, não precisa parar e se lembrar, porque o que me pega é a distração. Então, se eu me pego e lembro, porque quando eu tô menos, às vezes eu me pego no banheiro, tomando banho e construindo uma história de raiva, que isso só pode dar em confusão. Aí eu pego que haja mais momentos, entendeu? E aí a gente vai várias vezes ao dia e vai desconstruindo, porque se você vai contemplando e vai vendo que isso é vazio, porque dizer que minha raiva é vazia agora no momento de raiva, eu dou um cacete em quem dá. Agora, se você vai vendo isso e vai realmente fazendo esses momentos de contemplação e de questionamento, a coisa vai realmente funcionando. É claro que quando, né, isso vai uma hora qualquer, quando se é muito forte, a coisa pifa. Mas pifa menos, e pifa com uma qualidade diferente. Mas se lembrar, para mim, pelo menos, se lembrar de fazer mais vezes essas pequenas paradas, vamos dizer assim, para mim é muito bom, porque me faz eu lembrar que essa mente, não sou eu, é essa mente aqui que está construindo, entendeu? Então eu paro, faço suspiro gentil. Para mim, tá ajudando muito, né? É maravilhoso. Paulinho vai falar? Sobre isso eu quero emendar, então, aproveitar aqui. Na hora daquelas emoções muito fortes, já sabemos que é difícil. Mas sobre esse tema da impermanência,
É uma pergunta que para mim tem saltado realmente em ocasiões até leves assim. Ah, vou fazer uma coisa chata. De repente eu me coloco, pode ser a última vez nessa existência que eu vou estar nessa condição aqui. E essa é uma pergunta poderosa, porque a princípio no nosso automatismo nunca vem essa questão. Mas se eu me coloco, eu ia reclamar, mas pode ser a última vez na existência, aí muda. É, transforma mesmo, né? Quando a gente tem essa consciência, transforma a nossa relação com tudo, com as pessoas também. Às vezes a gente está muito irritado com uma pessoa que a gente gosta e fala, cara, pode ser a última vez que eu vejo essa pessoa. Porque pode, né? A gente tem dado como certo que a gente vai ver de novo, de novo, de novo, ano que vem, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. Que garantia a gente tem? Não tem nenhuma, mas a gente tem isso como certo. Então, quando a gente percebe com clareza que não tem nada certo, não tem nada, não tem essa segurança que a gente imagina que tem, transforma a nossa relação. Isso é muito, muito precioso. Mas aí é isso, né? É experiencial, não é cognitivo. O cognitivo serve para a gente refletir, compreender. Mas quando isso passa pelo coração, é uma outra qualidade. Sai da mente e passa pelo coração, transforma realmente a nossa compreensão e a nossa forma de nos relacionar, a gente com o outro. E essa, Aninha, prática que você faz é maravilhosa, como o Eric nos ensina, né? 500 vezes por dia, ele diz, né? Para a gente voltar. 500. Então, são pílulas mesmo, né? A gente volta, retoma esse contato com a nossa natureza básica, que é naturalmente livre de tudo que é coisa. Não tem, é não dual, então tem o que agarrado em que? Não tem, né? A gente solta tudo no suspiro suave, no suspiro suave. Solta tudo. A emoção, a identidade, tudo, tudo. E o que que sobra? Aí a gente fica aí, segundinho. Depois volta alucinada para a vida. Aí para de novo ler. Isso é a grande preciosidade também, né? Da gente ter esses métodos para transformar a nossa mente, que são simples, né? E são acessíveis. A gente não precisa estar lá no bonde. Seria bom que a gente tivesse, né? Onde a gente está, qualquer lugar. Isso está disponível para a gente. Porque a gente só precisa de quê? Da nossa própria mente. Que está com a gente em todo lugar que a gente vai. Seja bom ou ruim, ela não nos deixa, né? Então, essa contemplação da impermanência ou morte é uma outra contemplação fundamental, que vai realmente girar a nossa mente. Vai trazer para a gente essa clareza de que é preciso praticar, né? Contemplar, praticar, para conseguir essa transformação cada vez maior. E até que se torna, a gente alcança a transformação irreversível, né? A liberação completa. Esse é mais um aspecto dessa nossa experiência. A outra contemplação é sobre o karma. E aí, às vezes, a gente tem a ideia de que o karma é uma coisa dada, uma coisa fixa, né? E tudo que acontece, nossa, isso é meu karma, isso acontece comigo, é o karma. Como se fosse uma coisa fixa, que só está esperando um momento para brotar, para surgir. Mas o karma não é essa entidade fixa, né? Ele é uma causa, é o resultado, na verdade, de causas e efeitos, né? Então, as nossas ações estão gerando efeitos que vão retornar de algum momento, de alguma forma, na nossa experiência. Então, é como se a gente plantar a semente de abóbora e querer colher maracujá, por exemplo. É uma coisa impossível, né? Então, o karma é o resultado das nossas ações. Se as nossas ações são negativas, são maléficas, são equivocadas no nível de corpo, fala ou mente, inevitavelmente o que nós vamos experienciar na nossa vida é o resultado dessas ações. Se eu não tenho, falando de uma forma bem simplificada, por exemplo, eu quero ter saúde física, mas eu me entupo de comer fast food 5 vezes por semana. Tem alguma chance de eu ter uma saúde plena, uma pressão arterial adequada,
níveis glicêmicos adequados, colesterol e tudo mais, né? E tudo o resto que vem desses desequilíbrios. É possível? Eu só como fast food 5 vezes por semana, me entupo? Cachorro-quente, hambúrguer, pizza, sorvete, perereta, todo dia? Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida? Qual a chance da gente ter um corpo saudável tendo uma ação dessa? A chance é nula, né? A gente pode dizer que é uma chance muito, não tem chance, é muito pequena, praticamente nula. Então, todo o resto é da mesma forma. No nível de fala, no nível de mente, é da mesma forma. Se a minha fala é sempre agressiva, como eu espero que o outro tenha comigo uma fala amorosa? Falando exemplos bem simples, assim, que vão para o aspecto mais abrangente e mais sutil da nossa vida também. Então, o karma é o resultado das nossas ações. Sabendo disso, nós precisamos ter o quê? Se nós queremos ter uma vida tranquila, um bom karma, né? A gente precisa acumular virtudes, ter ações virtuosas. E como que a gente faz isso? É se reconhecendo cada vez mais. Se a raiva me pega e eu sou ríspida, com o corpo à fala, então eu olho para essa experiência da mente, para reconhecer e aos poucos soltando, até essa liberação nos 3 níveis. Se a minha alimentação me gera uma disfunção, uma doença do corpo, o que eu preciso fazer? Melhorar a alimentação, eu tenho um equilíbrio do corpo. Então, as nossas ações, as nossas atitudes são causadoras das nossas experiências futuras. Então, o que nós experienciamos agora é o resultado de ações que nós já tivemos no passado, dessa vida ou de outras. O que nós vamos experienciar no futuro é o resultado das nossas ações nesse momento presente. E também das outras do passado que não amadureceram ainda, né? Então, o karma não é uma coisa dada fixa. Ele é o resultado das nossas ações. Então, sabendo disso, nós podemos modificar as nossas ações, transformar as nossas ações para uma forma positiva, para a gente ter um bom karma que nos auxilie, né, nos possibilite a cada vez mais liberar todas essas confusões que a gente está imerso no samsara. E a gente já tem um karma muito bom, né? Se a gente não tivesse esse bom karma, a gente não teria acesso a professores maravilhosos, não teria contato com o Dharma, né? E conexão com esse caminho que ensina pra gente a liberação. Então a gente já tem um karma muito bom. Tem algumas sementinhas ainda brotando que geram algumas dificuldades, né? Mas faz parte, não estamos livres ainda. Então, essa é uma outra contemplação. Tem a vida humana preciosa, impermanência e morte, o karma. E a quarta contemplação é sobre o sofrimento. A realidade do sofrimento que é presente, constante, está permeando a nossa vida o tempo todo. A quarta contemplação que transforma a nossa mente, a nossa forma de compreender, de ser e estar no mundo. Então, o sofrimento é a quarta contemplação e é o ponto de partida dos ensinamentos do Buda. Quando ele tem a realização e que ele fala das 4 nobres verdades, que é a realidade do sofrimento, das causas do sofrimento, a possibilidade de liberação do sofrimento e o caminho que leva à liberação do sofrimento. Então, o sofrimento é uma experiência que permeia a nossa existência, seja ela existência humana ou num outro reino qualquer, faz parte, mas na experiência humana, o sofrimento permeia todas as nossas experiências. E aí nós temos o caminho que leva à liberação do sofrimento. O Buda deixou ensinado e os nossos professores nos ensinam isso. Então, o que nós temos que fazer para liberar toda essa confusão? É praticar, né? É nos dedicarmos à prática, à contemplação, à prática, à meditação. É o caminho que leva à liberação do sofrimento. Então, aí tem um desdobramento mais profundo, né? Então, esse caminho não é um caminho, assim, de um estalar de dedos. Eu ouvi e já resolveu. Não. A gente tem um caminho longo. E aí, esse caminho começa reconhecendo
essas experiências na nossa vida, reconhecendo que há uma possibilidade de liberar sofrimento e nos dedicando a cultivar esse caminho de liberação. Então é possível, né? E isso é muito precioso. Então a gente reconhecer essas quatro contemplações na nossa experiência traz para a gente a motivação que a gente precisa para praticar aquilo que o Buda ensinou para a liberação do sofrimento. O que eu preciso fazer? Aí que começa a brincadeira. E aí nós vamos começar contemplando esse caminho na semana que vem, pelo olhar e ensinamento nesse livro do Chokden Rinpoche, que é muito precioso. Então ele vai começar nos trazendo, pegando na nossa mão e nos ajudando a entender esse sofrimento e a como fazer para liberar desse sofrimento. A gente vai começar isso na semana que vem. Mas é importante a gente ter isso, né? E isso claro na nossa mente. Então, a vida humana preciosa, de tempo livre e oportunidade, que a gente tem aqui agora, vamos aproveitar. A impermanência e morte, que é estar presente o tempo todo na nossa vida. Então, a cada momento, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Porque pode ser o último momento. Tomara que não seja, né? Que a gente tenha uma vida longa, né? Com tempo livre e oportunidades para a liberação. Mas isso não está certo, né? Não é definido. Então vamos fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos, nesse momento aqui agora. O karma, que é essa força fluida, né? Não é fixa, depende da nossa ação para que ele tenha a força que tem, né? Então as ações virtuosas vão gerar um karma positivo, as ações não virtuosas vão gerar dificuldade, inevitavelmente. Então a gente pode olhar e fazer essa escolha. Fazer o melhor que eu posso nesse momento aqui e agora. Só aqui e agora. A gente não precisa pensar em transformar para sempre, né? Porque senão parece que está muito longe, eu não dou conta. Mas aqui, nesse momento, o que eu posso fazer de melhor? Momento a momento. E aí a gente vai abrindo espaço nessa mente, liberando as nossas fixações, tendências. E aí a magia vai acontecendo. E por fim o sofrimento, que tudo permeia. Sofrimento grosseiro, sutil e secreto. A gente não tem escapatória. Ainda que a gente pense que está livre do sofrimento, no aspecto grosseiro, mas ainda tem outras camadas. Então é livre. E aí a gente vai contemplar tudo isso para conseguir liberar. Então eu quis hoje trazer para a gente contemplar um pouquinho esses quatro aspectos, né, da nossa experiência, as quatro contemplações que transformam a nossa mente. Tudo bem? Foi muito blá blá blá? É só para um lembrete, né? Porque às vezes a gente esquece. E a gente precisa lembrar. Então, alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar? Senão vamos encerrar por hoje. Fazer a dedicação desse nosso tempo virtuoso compartilhado. Então, a gente dedica todo o mérito que possa ter sido gerado nesse tempo aqui de troca, de conversa, de leitura, tudo de positivo, de virtuoso, que tenha sido gerado nesse momento, que se multiplique em benefício de todos os seres, para que todos possam usufruir dessas virtudes, e que elas floresçam nas suas vidas como condições auspiciosas para praticar o Dharma, para praticar a benevolência, e que sejam sementes plantadas também no nosso caminho, para que nós tenhamos sempre disponível a oportunidade de estar em contato com o Dharma e de ter professores autênticos nos ensinando e orientando. Então vamos dedicar os méritos desse tempo de prática. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas.
e do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Tonandi Tanchesi Pani Tomene Pedrana Panjeshin Keganati Balon Trupai Si Petsole Droa Droa Sho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adilho Dudá, Ogin Lama Dudune, Doatike Malupá, De Salagopá, Show. Tudo bem, queridas, querido. A Nete queria falar alguma coisa? Não? Beijo, gente. Até semana que vem, então. Começaremos novo livro. Beijinho no coração de todo mundo. Beijo! Cuidem-se. Beijo. Obrigada, Mini. Tchau. Bom revê-las.